Sejam bem-vindos e bem-vindas. É uma satisfação estar com vocês. A gente gostaria de cumprimentar todos que estão conosco hoje e todos que vão continuar nos vendo depois no vídeo, poderem utilizar esse material para um debate nas suas equipes. A gente vem hoje com uma grande expectativa de fazer um bate-papo. Meu nome é Carlos Garcia Júnior, eu sou psicólogo, consultor da Política Nacional da Humanização no estado de Santa Catarina e estou com um grande amigo meu aqui hoje. Meu nome é Marcelo, eu sou médico psiquiatra em Jaraguá do Sul, psicanalista também, né? E trabalho atualmente no apoio matricial em saúde mental para atenção básica e também na preceptoria da medicina de família e comunidade, também em Jaraguá, né? Legal. A gente está convidando todos vocês a participarem conosco do chat, para que o nosso intuito maior aqui é fazer um bate-papo. A gente está inovando um pouco, tentando inovar, fazer uma conversa com todos, trazendo um tema, evidentemente, mas que seja descontraído, que a gente possa dialogar e que seja aberto. Lógico que a gente vai trazer alguma linha condutora para a conversa, mas com o intuito de ser menos formal e mais formativo. Então, o tema de hoje é humanização e atenção à criança e adolescente, o foco no apoio matricial. A gente tem várias falas e materiais sobre apoio matricial, que é uma metodologia que, digamos, a última década, pelo menos, ganhou bastante visibilidade, bastante espaço institucional, acadêmico, e ela vem contribuindo bastante com os debates e práticas. A gente fez um recorte para tentar enaltecer uma ênfase que às vezes não ganha muita visibilidade, não que não tenha trabalho, mas visibilidade, e a gente vai trabalhar a partir disso, com o intuito de fazer uma interface entre saúde mental e atenção primária em saúde, né, no Brasil, e também trazer alguns casos, algumas experiências para relatar para vocês. Sim. E até assim, Carlos, tentando responder um pouco a pergunta, né, do porquê que a PNH, né, a Política Nacional de Humanização, considera o apoio matricial como dispositivo fundamental dentro da humanização. Eu acho que isso de que maneira que a gente pode poder... Assim, a gente vai mostrar isso um pouco né, durante a nossa discussão ali, né? Perfeito. A gente trouxe alguns objetivos para esse debate de hoje, que é a gente, então, tratar dos desafios que fazem a interface entre apoio matricial, humanização e a questão da criança e adolescente, e trazer alguns relatos. Nossos objetivos principais, então, estão atrelados a isso. É claro que algumas coisas podem abrir, podem partir para outros caminhos, mas a gente vai tentar focar nisso. Os temas envolvidos são basicamente esse: Política Nacional da Humanização, saúde mental, atenção primária, apoio matricial e criança e adolescente. Cada um desses a gente poderia ramificar e partir para um aprofundamento. A nossa ideia é conseguir fazer as conexões entre eles. Abrir uma discussão que ainda tem um campo muito fértil para ser discutido. Sim. Bom, ponto de partida que geralmente a gente começa é tentar de fazer um balizamento do que são esses termos. O termo que a gente está tratando aqui, e talvez não seja de conhecimento de todos, vamos partir desse princípio também, é o apoio matricial. O apoio matricial, ele tem diferentes roupagens, diferentes características e conceitos. A gente vai partir daqui de um conceito que o Gastão Campos nos apresenta, que dialoga muito com a proposta que a humanização traz de apoio matricial, que, de um modo sintético, fala de uma retaguarda especializada, mas a gente vai entrar nessa questão da especializada depois, e uma metodologia de trabalho. Esse ponto de metodologia de trabalho ajuda a entender que tipo de oferta pode ser feita, inclusive na dimensão do suporte técnico-pedagógico, nessas construções que acontecem simultaneamente. Esse é um ponto de partida para nós aqui. A humanização, ela incorpora essa ideia de metodologia de trabalho, e ela não fala só de apoio matricial. Entenda aqui, talvez para ilustrar um pouco, que na atenção primária, a gente vai usar aqui a atenção primária como um sinônimo da atenção básica, embora a gente entenda que a atenção primária ela é muito mais do que básica. Né? Mas enfim, isso é uma discussão para outro momento. Sim. Quando a gente está se referindo na atenção primária, o apoio matricial, é muito mais fácil identificar isso pelos núcleos de atenção psicossocial. Perdão, equívoco. Núcleo de apoio à saúde da família, os NASFs.
Esse trabalho ele ganhou uma corporeidade no Brasil, e não só em Santa Catarina, né? E ele conseguiu ganhar espaço para discussão de temas que são, às vezes, não tão comuns na atenção primária, mas que merecem visibilidade. E aí incorporou essa ideia de metodologia de trabalho, né? Que ela está atrelado ao modo de fazer desse profissional, como ele opera a sua prática num espaço que tem um modelo. E esse modelo é o modelo de atenção primária, que tem aqueles princípios que vocês já conhecem e tratam com certeza no seu cotidiano. É verdade. Eu acho que uma coisa interessante a gente tocar, né? Acho que é um ponto importante, é o quanto que, assim, que muito se fala em matriciamento no sentido técnico-pedagógico, né? Porque as bases ali Teóricas, né? Conceituais do Gastão e tal, mas a gente não pode esquecer que, na realidade, o matriciador, ele seria quase que um gestor do processo de trabalho, né? Porque o que acontece? Por que o matriciamento é peça fundamental da humanização? Porque o que se diz na humanização é que você não pode dissociar a clínica da política, a atenção da gestão. E tudo isso de uma forma dialógica e horizontal, né? Quer dizer, se você não tem diálogo, né? Se as coisas não estão associadas, né? Não tem uma integralidade e as relações estão fragmentadas, então não seria possível se humanizar, fazer um trabalho de humanização. E aí o apoio matricial entra com um pouco essa função de gestão mesmo do processo de trabalho e das relações, né? Uhum. Eu diria até que o apoio matricial, ele, antes de tudo, ele é um construtor de laços, né? Eu falo... E assim mesmo é uma outra armadilha, que se fala muito assim, se constrói... Então vamos reunir as pessoas para conversarem, para roda de conversa. Mas tem um ponto que eu acho que é importante, assim, é que não é qualquer tipo de laço que o apoio matricial tem que fazer. É um laço onde não há dominação, porque existem laços de dominação também, né? Uhum. Então são laços possíveis, mas laços horizontais, né? Esse é o grande desafio. Porque se você vai lá como professor, você está tendo um laço de dominação, né? Hierárquico, inclusive, né? Então, na verdade, essa é a grande estratégia do apoio matricial, é esse estabelecimento de laços e proporcionar as ações, né? Perfeita a tua colocação. Porque, por mais que a gente tenha uma institucionalidade do apoio, ou seja, a instituição pública vai dizer, legal, isso é bacana, sim. A gente tem portaria para isso, a gente tem financiamento para isso, mas o modo que ele faça, o modo que ele se constrói essa posição do agente transformador, ele é muito de acordo com a singularidade do sujeito envolvido, do trabalhador, no caso, a sua caixa de ferramentas, ou seja, o que ele traz junto na sua história formativa, nas suas ferramentas técnicas, e o que ele permite criar um elo com o outro, sem ser esse jogo estabelecido de poder que existe naturalmente nas profissões, nas relações, inclusive entre usuários e não usuários, mas como é que a gente dilui, tenta diluir e deixar isso mais fluido, para que não perca de vista. E essa coisa do poder é interessante, né? Porque se fala muito em empoderamento, né? Mas não confundir o poder no sentido do domínio, né? Mas com o poder de ser capaz de, né? Eu acho que é a outra, né? Eu posso, né? Tem um poder de eu posso, né? Então, é o substantivo e o verbo aí em jogo, né? É o poder verbo e o poder substantivo, que eu acho que se confunde também, né? É verdade. Assim, empoderar, na verdade, ficar também numa relação de dominação, né? E eu acho que no lugar da saúde, que entra na vida privada das pessoas, assim, a gente faz isso, né? Os agentes comunitários fazem isso. A gente, quando está com o outro, escutando a sua história, a gente também está entrando na vida privada dele, e ele está nos autorizando a entrar, né? Ele está permitindo que a gente faça essa entrada. Ela não é uma entrada simplesmente para entrar e sair, né? Ela tem um intuito de conseguir trazer alguns elementos que às vezes elas não estão pré-definidos, pré-dados, pré-concebidos. E aí torna uma responsabilidade aquilo também que eu ouço, né? E o apoiador acaba tendo essa função delicada, porque ela ocupa vários lugares de escuta, né? Eu escuto uma equipe, eu escuto um usuário, também eu posso fazer isso também como matriciador, eu escuto a gestão, traz algumas demandas, eu posso escutar o controle social, se tiver um conselho local de saúde que me traz alguma questão, enfim, é um catalisador de muitas falas
e como é que eu reverbero ela nos espaços para que eu também não perca de vista o lugar do apoiador e também não desapareça o lugar de trabalhador, aquele da atenção da equipe. Legal, legal. E assim, Carlos, isso que você falou, achei interessante também, ó, quando você falou do agente comunitário, né? O agente comunitário também, ele pode trabalhar na lógica do apoio matricial. Sim. Quando ele vai numa casa e ele se coloca numa relação de domínio, de que ele que sabe, de que ele tem que passar... Ele não está agindo numa lógica matricial. Ele não está levando em conta o saber do usuário, por exemplo. Então também é importante que essa relação horizontal, né, aconteça também entre os trabalhadores e usuários, entre os profissionais. Né, não fica sempre... Porque a ideia é assim, o apoiador é o médico, é o psicólogo, é o terapeuta. Não. Né? O apoio matricial, na verdade, é uma lógica de relação, que vai aparecer em todos os níveis aí de trabalho, de processo de trabalho. Aí. Acho que, de certa forma, ela ocupa alguns lugares da saúde mental, porque a saúde mental desperta o trabalho do singular. Não que cada sujeito não tenha uma singularidade, não traga isso, mas é muito comum ver as pessoas trazerem seus temas na atenção básica já a partir de um problema, já identificado, pré-identificado, o pressuposto. Doutora, eu tenho uma questão no coração, eu queria que você fizesse tal e tal exame para mim. A gente tem essa cultura no meio social de que eu tenho um saber, e tenho mesmo, mas esse saber ele tá interferido por uma carga de saberes que ela é definida por diferentes espaços que eu participo. Um forte influente disso é a própria mídia, os jornais, todas as mídias possíveis. E então a gente vai pressupondo algumas coisas e vai levando essas demandas que muitas vezes estão carregadas de uma carga já pré-definida do que onde eu posso chegar. Sim. Então, enfim, é um desafio e tanto. A gente espera que tenha dado um pouco essa noção de apoio, acho que... sim, tentamos. Até para ilustrar, a gente falou um pouco na teoria, mas a gente vai tentando conectar. O apoiador, ele não é só um apoiador temático, assim. Ele é um apoiador saúde mental. Isso é importante. A gente pode falar de apoio em diferentes dimensões, né? E não essa ideia de tema. Porque, em geral, o apoiador pode ter essa função de externalidade, que ocupa de um outro lugar o que se escuta, talvez aquela queixa que aparece com muita frequência e a gente, às vezes, por tanto ouvir, vai ficando um pouco surdo para ela num local de trabalho. Quando vem alguém externo, ele pode se ocupar de outra forma com o que ele escuta. Algum detalhe, algum evento que foi marcante. Esse lugar que é da externalidade ajuda a ampliar a nossa capacidade de análise de conhecimento, que é isso que o Marcelo está falando, inclusive que o agente comunitário ele pode experimentar numa visita ou numa atividade que ele realiza, uma função mais analítica de que o que ele intervém está atravessado pela cultura dele, pelos saberes dele, mas também pode ser com um tempo diferente e com um cuidado diferente, que está atravessado por uma forma de estranhar o local. Em síntese, o que eu quero dizer, quando eu vou na casa de alguém, é rápido eu perceber o que naquela casa me chama a atenção, tanto para o bem quanto para o mal, coisa assim, tanto que eu acho que é positivo quanto negativo. Desde uma roupa empilhada, uma louça empilhada, suja, até um cuidado especial com um santinho, enfim, com essa pintura da casa, com as telas. Tudo isso vai identificando aquele espaço social. A minha fala ela é potente, inclusive, para destruir ou criticar alguns pontos e também ajudar a reforçar outros. Então a gente também pode ser um desapoiador, entre aspas. Assim. Você sabe que eu tive uma experiência recente, né, no posto de saúde lá de Jaraguá, do Amizade, com a agente comunitária Débora. Não sei se ela está escutando aí. Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul. Que foi interessante, assim, porque ela me trouxe uma pergunta no apoio que foi o seguinte: o que um agente comunitário pode fazer a mais? O que ele poderia fazer a mais, né? Se a gente pensar que, então eu vou apoiar como especialista, né? Eu poderia dizer, o que ele pode fazer a mais seria dentro da minha especialidade, né? Você pode medicar, você pode fazer um diagnóstico. Mas a pergunta dela era o que ela poderia fazer a mais como agente comunitária, dentro da especificidade do trabalho dela, que a gente chama de núcleo, né? Do núcleo do campo. O que ela poderia fazer dentro do... Só que para eu poder ajudar ela nesse sentido, eu não conheço o trabalho dela a fundo, né?
E aí foi uma situação muito interessante, porque aí eu literalmente me vesti de agente comunitário e fui a campo. Botou o casaquinho? Botei, o casaquinho, bonezinho, né? Foi muito legal, né? Protetor solar. Só não botei protetor solar, né? Só faltou isso. E aí eu fui a campo. E o interessante foi isso, porque eu não me identifiquei como médico, né? E aí o que a gente pôde ver ali? Que havia muita coisa possível, né? No sentido da humanização, do acolhimento, da clínica ampliada, da integralidade, que é a função dela também, que ela poderia fazer. Quer dizer, então na realidade, quando a gente fala de apoio marcial como uma função pedagógica, é pedagógica para os dois lados, né? Porque se você vai achando que você vai ensinar, na verdade você tem que aprender o que o outro faz para você poder também passar o que está acontecendo ali, né? Interessante esse exemplo. E gostei da experimentação com... foi uma vivência, né? Uma vivência como outro ator. Assim. Foi interessante. E isso pode acontecer em todos os níveis, né? Entre os profissionais, né? Um acompanhar o outro e ver a realidade do outro para poder trocar, né? Claro. Eu acho que seria mais fácil entre aspas, a gente falar dos obstáculos. Inclusive nesse próprio construção que o Gaston nos apresenta no texto, ele diz assim, olha, existe uma série de obstáculos para se colocar em movimento essa ideia de apoio. Ele fala obstáculo estrutural, obstáculo decorrente do excesso de demanda e de carência de recurso, obstáculo político e de comunicação, obstáculo subjetivo, obstáculo cultural, obstáculo ético. Vejam que são muitos obstáculos possíveis até a gente conseguir criar conexões. Né? E a vanguarda, digamos assim, desse trabalho em que a gente se coloca na função apoio é de possibilitar e inventar algumas saídas. Como essa que você falou agora, de usar um outro subterfúgio para chegar até um sujeito que não seja pelo tarimbo de um saber pré-definido. Essa coisa da invenção é legal, né? Da criatividade, da estética, da função estética mesmo. E aí, mas aí podem estar se perguntando, tá, legal, esse papo bacana, mas eu tenho tempo para isso? Essa pode ser uma primeira pergunta. Eu não tenho apoiador aqui no meu município. Como é que eu faço? Não tem NASF. Não tem NASF. Né? Eu não tenho um matriciador da pediatria, da psiquiatria. Que às vezes tem alguns municípios que podem criar alguns arranjos assim de não ter um NASF, mas tem um profissional que se ocupa dessa função. Mas esse profissional às vezes ele ocupa num lugar muito ambulatorial. Ele vai lá e dá conta da demanda, e existe de fato, de temas específicos, temáticos. Um apoiador aquele temático. Como é que eu busco saída para tudo isso? Né? Isso nos amplia a possibilidade de discutir para além do serviço em si. Claro que, se a gente for pensar na atenção, ou seja, na assistência com o usuário, não ter isso impossibilita no primeiro momento de eu não conseguir dar essa retaguarda. No momento que eu extrapolo a noção de atenção e vou para a gestão, eu posso buscar alguns espaços que se tornem parceiros para construir esse lugar. Até porque, se antes, há 15 anos atrás pelo menos, a gente, 15 não, vou chutar mais, 20 anos, nem se falava sobre apoio matricial, é uma invenção, uma invenção do SUS para o SUS, a gente também tem uma capacidade inventiva de tensionar mudanças. Exatamente. Então, a gente vai criando formas de garantir alguns espaços que eles sejam valorizados e utilizados. Como é que a gente faz isso? Com experiências que possam extrapolar esses obstáculos que a gente está falando aqui, que eu citei. Então, são obstáculos estruturais, de recursos, tudo isso de tempo, eles vão servindo para nos mostrar que são muitos desafios. Mas a gente também pode ir criando algumas estratégias para consolidar ou fazer alguns tipos de marcas de mudanças. Né? Então, é importante a gente olhar para esses desafios, e a gente juntou aqui, o Marcelo fez um esforço de tentar traduzir alguns desafios que ele enfrenta no cotidiano, com alguns usuários, com algumas equipes. Sim. Sim. Assim, ó, a gente selecionou aqui o que a gente via como aqueles desafios principais e pensando na atenção à criança e adolescente. Perfeito. Na questão da humanização. E aí, assim, ó, a gente dividiu em desafios, estratégias e ações. Né, o que a gente poderia propor também, em termos de o que até que já vem sendo feito no nosso município,
Aqui em Florianópolis também algumas coisas já estão sendo feitas, né? Então, em termos de desafio, o primeiro que a gente elencou aqui é a questão de assim, aumentar a resolubilidade da atenção básica em relação à promoção, prevenção, tratamento das crianças e adolescentes, né? E o que a gente percebe hoje em dia? Que na realidade assim, há um número muito elevado de encaminhamentos para atenção especializada, CAPS infantil, né, no caso, né? Pensando em saúde mental, né? E a gente percebe também, eu estava até conversando com o Carlos antes um pouco aqui, o Carlos estava comentando essa questão assim, da não detecção. Na verdade, assim, é como se a criança não fosse visualizada na rede, né? Uhum. Ou só é visualizada quando há uma sintomatologia, né? Uma coisa muito extrema. Né, que o Carlos comentou, enurese, né? Algo... Tentativa de suicídio. Uma coisa muito já dramática e já muito complicada, né? Então, o sofrimento sem sintoma, ele não é visto, às vezes não é detectado pela equipe ali, né? Que é o assintomático. Seria, o assintomático, mas sofrendo, né? Isso, tá. Que é silencioso, né? Silencioso, mas está sofrendo. E aí outro ponto da própria família também, às vezes não visualizar isso e também não evidenciar também. Não evidenciar. Né? E a gente não pode ficar só na questão do médico, né? Porque aí toda a equipe acaba não visualizando, né? O agente comunitário não percebe, o enfermeiro não percebe e por aí vai, né? Entre, por exemplo, também, eu pensei, Marcelo, situações que há visibilidade, como de violência. Violência, isso é um ponto importantíssimo. E que, às vezes, até tem alguns acordos entre os vizinhos, entre a comunidade, de que acontece, sabe de situações que acontecem, mas que ela não entram muito a fundo nas histórias, se retiram. É um acordo velado entre partes. Sim. Às vezes, ao contrário, às vezes uma família identifica a outra, leva a situação, e isso cria um mal-estar, e aí desperta outras coisas. Então, às vezes, uma criança numa comunidade, ela pode dar a visibilidade do todo, se a gente for pegar. E não estou falando pelos casos, a gente não está falando evidentemente de casos mais rotineiros e comuns na atenção primária, de diarreia, de tosse, de gripe. A gente está falando de temas que são polêmicos em si na sociedade, ou seja, situações que a gente busca evitar que elas aconteçam, mas que elas acontecem no cotidiano da vida. E que às vezes a evidência ou não a evidência delas servem de ponto de pista para as equipes despertarem seus alertas, né? Sim. Então, como manter isso? Como manter essa atenção para que a gente possa também ser resolutivo? É uma pergunta bastante interessante para a gente se fazer. Porque a minha resolutividade, ela está dentro daquilo que eu vejo. O que eu não vejo, eu não resolvo. Lógico. Né? E não é porque às vezes eu sou negligente. É porque às vezes eu não tenho capacidade analítica de perceber. Exatamente. Né? Porque eu não tenho... enfim, às vezes tem uma equipe que está com menos agente comunitário que deveria ter, e eu não consigo chegar em determinados pontos daquele espaço. Às vezes é um prédio num território que as pessoas trabalham durante o dia e não tem como acessar durante o dia, e a unidade não funciona à noite. Então aquele lugar é meio... Exatamente. Não tão visualizado. Mas eu sei que lá nasce criança, que tem gestante, sim. Tem crianças que se relacionam lá dentro. Enfim, tudo isso é um elemento que vai ajudando a identificar os pontos que são de desafio para a gente olhar para a comunidade, olhar para o território que eu estou. É isso aí. Um outro ponto de desafio, porque na verdade nesse campo da criança e adolescência, se vocês perceberem, tem muito mais desafios do que soluções hoje, né? A lista vai ser... É muito grande até, né? Porque na verdade é o que acontece, mas eu acho que o primeiro passo é justamente se dar conta desses desafios, né? Que a maioria nem se percebe, né? Às vezes a pessoa nem acha, tá tudo bem, né? E eu acho que o primeiro passo é a gente poder se questionar do que está sendo feito, né? Onde estão essas crianças na rede mesmo, né? Um outro ponto ali que a gente levantou também é a questão de certa maneira, dos profissionais da atenção primária poderem se autorizar, né, a dar conta dessa demanda, a atenderem essas crianças e adolescentes. E aí aparecem dois pontos importantes. Um entra pelo lado ali da capacitação, né, capacitação técnica, né? Tá? Esse é um ponto, tá? Mas eu percebo assim, que talvez não seja o principal, né?
que o principal é que é interessante que, por exemplo, com adulto, né, quando a gente pensa em saúde mental, né, a saúde mental fica claro, a saúde mental não é comigo, né, é com um especialista. Né? E com a criança a coisa é muito mais complicada, porque duplamente não é comigo, né? Criança não é comigo e saúde mental não é comigo. Então a criança com transtorno mental, ela é duplamente encaminhada, né? Tanto por saúde mental como por ser criança. Então esse é uma, e aí assim, ó, o porquê disso a gente pode pensar nessas questões assim, ó, pode ter as dificuldades estruturais, os obstáculos estruturais, mas tem também as dificuldades pessoais, né? Tem algo aí que se impede que a criança seja incluída também, né? Que a gente tem que pensar o que está acontecendo que a criança não está sendo, né? Por exemplo, a gente tem por exemplo, hoje nos postos de saúde a gente tem hiperdia, tem grupo de receita, enfim, né? Vários grupos, mas e as crianças, né? Quer dizer, se pensa muito pro adulto, né? Sim. Mas a criança é a criança. O que se faz pela criança, né? Tem algumas coisas que são elementares, tem alguns protocolos que a gente sabe da gestante, do puerpério e tudo mais, mas a gente tem uma definição de um tempo de acompanhamento em tese. Né, que diz das visitas que a gente tem que fazer, o médico tem que fazer tantas visitas, os enfermeiros tanta, tenham cuidado com a questão das vacinas que a gente tem, mas isso é uma larga escala, é um cuidado, vamos pensar assim, macropolítico, né? De um cuidado com a população, mas aí tudo aquilo que foge do, abre aspas, do normal, do que é previsto, porque tem uma política para a criança, para o adolescente, mas ela nos põe questões, as questões da criança e do adolescente são questões vanguarda, vamos dizer assim. Elas nos impõem uma velocidade de soluções que às vezes a gente tem que... O tempo de criar essas soluções não estão de acordo com a nossa capacidade de oferta atual. Então elas sempre nos impõem algo que está numa velocidade muito diferente da que a gente está acostumado, com o tempo do serviço e com o tempo das pessoas. Criança não faz aquelas perguntas mais difíceis de ser solucionadas. Sim. Em geral elas usam muito isso, né? E a gente fica quase com uma... Como é que eu vou dizer? Uma sinuca. A gente tem que achar... A minha resposta tem um efeito. Um efeito que eu não sei que tipo de marca que vai ter. Então tem que ter todo um cuidado para explicar alguma situação. Lógico. Quando foge disso, do que é normal, como explicar por que as pessoas... Por que as pessoas morrem e vão para onde? Uma pergunta que é comum que as crianças façam. Elas nos impõem um tipo de pergunta para um sistema que ainda tem isso que você estava falando antes, uma dificuldade de dar uma resposta de inclusão. Então elas nos põem uma questão que seja pela violência, seja pela a questão dos maus tratos, seja pela questão da negligência familiar, seja por conta da própria questão estrutural e psíquica dela, de sofrimento. Tudo isso nos impõe respostas que a gente não está ainda preparado para dá-las. Isso gera angústia, né? Isso gera angústia na equipe. E a angústia está porque a gente defende que a infância é um tempo privilegiado de cuidado, a gente sabe da importância, duvido que quem não esteja nos acompanhando não tenha essa visão de que é necessário um cuidado, mas que cuidado? Que oferta fazer? E a gente vai descobrindo com o tempo que o melhor disso tudo é monitorar, ou seja, é olhar, é escutar, para ver o que tipo de coisa pode ser feita, porque a gente não pode esquecer uma dimensão que acho que a gente não falou ainda, que é o do inacabado. Exatamente. Da criança e do adolescente num tempo do inacabado. O que eu quero dizer com isso, para não ficar muito abstrato? Assim? O inacabado como algo em construção, em desenvolvimento, como uma aposta. Sim. Uma aposta a ser feita. Né? Bom, acabou que a gente deu uma mescladinha entre desafios algumas coisas eu acho que a gente podia... Passando um pouco só... Muita coisa a gente já falou, né? Mas assim, alguns outros desafios, a própria questão da capacitação, né? Que eu não vejo como uma capacitação de CID, DSM, né? Uma capacitação muito mais de clínica ampliada. Não sei se todo mundo sabe o que é CID e DSM. CID são aquelas classificações diagnósticas, né? Então assim, a gente vai ensinar o médico a fazer um diagnóstico. Isso é depressão, isso é esquizofrenia, isso é não sei o quê. Eu acho que muito mais do que isso ele pode pesquisar no Google, né? Muito mais que isso é ele poder se capacitar, olhar para a criança como um sujeito, né? Como uma pessoa singular ali, que tá, né? Com todas as suas angústias, né? Que cada uma diferente de outra aí, né? Um outro ponto que o Carlos já falou bastante aqui também é essa questão da inclusão, né? Que eu acho que é uma inclusão tanto do sujeito, né?
que no sentido de separar um pouquinho a criança daquele lugar de objeto, né? Que a criança fica muito como é só um corpo doente, é só uma parte do adulto, é só um filho, é só um aluno, quando no caso da escola, né? E também inclusão no sentido do discurso, né? Incluir a infância no discurso, né? Sim. Da unidade, da rede, né? A criança tem que estar incluída no discurso da rede também, né? Outro desafio é essa questão que toca naquele ponto da hierarquia, né? Dos serviços, né? Sim. Então, na verdade, saúde mental, atenção básica, escola, né? Cada um em seu quadrado, conselho tutelar, assistente social. Então, promover essa aproximação, né? Que eu acho que fica muito distante ainda, e aí é uma bola de neve, né? Porque a atenção primária, o posto de saúde acaba encaminhando para a especialidade, por exemplo, né? A especialidade fica sobrecarregada, aí também não consegue se aproximar, porque não tem tempo, a coisa do tempo, e não tendo tempo, aí continua, volta para a atenção primária, continua encaminhando, porque aí não se resolve, então fica nesse círculo vicioso, e a importância do apoio matricial para se estabelecer essas conexões, essas relações de diálogo, né? Que é a costura. Aproximar, essa costura, isso exatamente, essa costura da rede. Eu estava falando, estava pensando, muitas vezes os casos acabam com uma decisão de uma outra instância que não da saúde. Eu já ouvi relatos de Ministério Público determinou tal coisa. Pô, tem muito isso. E a gente tem uma inabilidade de conseguir solucionar os problemas da saúde, que a gente precisa que chegue numa resposta de outra instância, de um outro setor que diga, faça-se. Pois é. Né? Isso diz muito numa questão do obstáculo de comunicação, de estabelecer rede, estabelecer essas conexões. E a gente ainda sofre por isso. Porque primeiro a gente tem uma sopa de letrinhas de cada área, de cada espaço. E aí a gente estava falando, a infância nos despertam outras tantas alfabetos que a gente tem que descobrir. Então a gente já fica desacomodado com todas essas incompletudes que a gente não sabe como lidar. Por isso que a dificuldade, então, ela redobra, né? De ter um espaço de troca. Acho que eu vi uma experiência interessante numa roda lá em Jaraguá do Sul, em que estavam esses diferentes atores que a gente citou aqui. Ministério Público, Conselho Tutelar, escolas. É interessante quando a gente começa a se aproximar, a gente vai ver que a gente tem muitas coisas em comum e muitos estranhamentos. De novo, reconhecer essas diferenças e essas diferenças e aproximações é um passo fundamental para ver que tipo de canal de comunicação existe entre essas coisas. Sim. É o de reconhecimento mesmo. E acho que vai ir no mundo da criança, né? Ela descobre alguma coisa pela experimentação. Né? Você está dizendo aquela que você participou, que foram as crianças, os adolescentes, exatamente. Né? Que foi, a gente fez um encontro onde a gente convidou os adolescentes para poderem participar da roda também, né? E aí foi muito interessante, que eles trouxeram o que eles estavam querendo, né? E a gente, eles estão querendo isso, né? A gente não sabia que era isso que eles estavam querendo. Eles queriam informação, e aí que se travou um trabalho de aproximação com as escolas de atenção básica, né? Com os grêmios, né? E foi todo um trabalho interessante, né? Mas tem que se aproximar e conversar, né? Senão não tem trabalho possível. Porque a gente pode criar uma série de barreiras, né? A linguagem serve para isso, né? Sim. Para aproximar e para distanciar. Sim. Então, se a gente cria nossa brincadeira de linguagem, não aproxima as pessoas, a gente vai afastando. É muito fácil fazer isso, né? Bom, eu acho que a gente pode partir para o... Eu só queria destacar rapidamente a questão, um ponto importantíssimo na questão da criança adolescente, que é a medicalização, né? Sim, perfeito. A medicalização, eu acho que é importante, né? O quanto que as crianças hoje estão sendo muito, muito medicalizadas, né? E eu digo medicalização não só do medicamento, né? Mas também do médico, né? Hoje o modelo é médico-cêntrico, né? Ainda fica muito nas mãos do médico. É o médico que tem que tratar a criança, né? E se esquece que tem uma equipe, que tem uma estratégia, que tem toda uma rede, né? Sim. Então eu acho que a medicalização aí tem sido uma grande dificuldade, né? E essa crença de que a medicação possa resolver alguma coisa, né? Agora está essa febre de passar Ritalina, né? As crianças estão tomando muita Ritalina, né? Eu acho que é um ponto importante, eu acho que é um desafio, pensando em desafio também, eu acho que é um ponto interessante aí. E veja como isso vai incorporar. Perfeito, Marcelo, que você está falando. A gente incorpora essa ideia de medicalização no cotidiano da vida. A gente incorpora a ideia diagnóstica no cotidiano da vida. Então não é mais... O diagnóstico ele virou uma ferramenta de uso recorrente, às vezes até como uma saída rápida
para aquilo que não tem nome, para aquilo que a gente tem dificuldade de lidar. O que falta? O que falta para a criança? Serotonina, né? Então não é isso, né? É uma radicalidade pela resposta. Muito mais amplo. Então tá. A gente tem 5 minutos. Tem um tempo aqui, né? Então assim, o que a gente pensou de estratégias, né? Acho que a gente já falou muita coisa aqui, que é a questão da aproximação, né? Integrar a rede, aproximar, então proporcionar espaços de comunicação, como o Carlos estava falando, escola, posto, família, né? Trabalhar a questão da integralidade, sempre trabalhando nesse sentido. Fomentar grupalidades, eu acho que é um ponto importante isso, né? Assim, proporcionar espaços de troca, que sejam dentro das escolas, que as crianças possam participar, trocar, né? O PSE é uma forma, o PSE tem uma ação importantíssima, né? Já está sendo essa ação, né, que tem tido um resultado muito bom, né? Em Jaraguá funciona muito bem com a Fabiane, tem um trabalho bem legal lá. Se utilizar o próprio território, né? Porque às vezes fica muito assim, tudo tem que ser feito na unidade básica, tudo tem que ser feito no posto de saúde. Aí vem sempre, mas aqui a gente não pode fechar, não tem espaço, é pequenininho, não tem gente para fazer. Faz no território, né, gente? Ontem mesmo eu fui numa visita com uma agente comunitária Letícia, lá no posto da Tifa Schubert, que a gente foi fazer uma visita domiciliar e aí foi muito rico porque a usuária na hora da reunião, que a gente falou assim, podia fazer um grupo lá, participar, mas não tem horário, não sei o que. Aí o senhor falou, por que a gente não faz na garagem do meu vizinho aqui? Né? Então são coisas. Eu falei na garagem, mas quem que vai coordenar? Ela falou, eu posso ser voluntário, eu posso. Quer dizer, os próprios moradores podem se tornar usuários de referência, digamos assim, né? Com apoio do agente comunitário, da equipe como um todo. Então, na verdade, isso. Descentralizando, você pode fazer milhares de ações, não são exatamente daquela posto de saúde ali. Né? Às vezes, inclusive, quando as mães levam os filhos, às vezes estão grávidas e levam os filhos junto na consulta, fica uma série de crianças que não vão ser consultadas. Muito, né? Exatamente. Elas ficam ali. É uma oportunidade também, inclusive, se a unidade tiver porte, né? Isso é legal. Sim. De criar um espaço de um grupo. Sim. Enfim, pode ser pelo brincar mesmo. Sim. Não precisa ser um grupo terapêutico, não precisa ser um grupo que oferte algo. Mas de vivência, de convivência. Sim. Pode se aproveitar, por exemplo, que foi até de uma pediatra, Ana, lá de Jaraguá também, se aproveitar o pré-natal e trabalhar as mães. Naquele dia que tem um atendimento, se conversar, fazer sala de espera, grupo de sala de espera, né? Incluir as crianças ali, que elas estão, como você falou, né? Elas estão esperando, podem participar também, né? Pode ser incluídos ali, né? A gente tem... E são mínimas coisas, né? Por exemplo, a gente estava conversando outro dia em algumas unidades, né? Que tinha sala de espera e as pessoas estavam esperando a consulta sentadas como se estivessem num cinema, assim, né? Aquela coisa... Senta em roda, né? Já, né? E aí o quanto que isso aliviou aquela angústia que eles ficavam angustiados, tinham que esperar consulta, os usuários e tal. Então se sentou em roda, alguém se pensou, então vamos botar uma música. E aí a técnica de enfermagem, enquanto as pessoas estão esperando, de vez em quando ela não está fazendo nenhum procedimento, ela vai lá e senta ali. Aí teve um momento que ela trouxe um questionário para ver o que pode estar funcionando, que não está bom, o que está ruim. Então são ações que podem ser feitas com criatividade, né, Carlos? Eu acho que esse é um ponto importante. Né? E às vezes a própria comunidade pode contribuir. Assim, eu sei que brinquedos, por exemplo, é uma coisa que a unidade, às vezes, tem alguma equipe se junta, compra algumas coisas, eles desaparecem. Desaparecem no sentido de que as crianças gostam, levam, mas a gente cria um hábito de trocar alguns brinquedos na própria comunidade. Estou falando crianças agora, não adolescentes, né? Sim. Os adolescentes a gente pode fazer outro tipo de aposta, né? Que são mais inventivas. A gente hoje tem os aparelhos celulares que filmam e isso pode ter uma criação de vídeos, de produção. O pessoal faz. A gente criar coisas que despertem interesse, né? A gente tem o nosso companheiro lá de Jaraguá, o Nelson. O Nelson, que faz vídeos interessantíssimos, verdade. A gente bota a galera a pensar junto, fazer rodas para que eles possam colocar a criatividade deles à disposição com ferramentas que estão no nosso dia a dia. Assim, se a gente hoje pedir uma orientação para um adolescente sobre um computador, eu tenho certeza que ele vai nos dar muito mais dicas que se eu pedir para um colega. Com certeza. É saber jogar isso a nosso favor, né? E tem a ver com comunicação também. Legal. Eu estava me lembrando de uma experiência que a gente teve lá em Jaraguá, que toca nesse ponto da inclusão, né? Que teve uma vez, a gente estava numa reunião, também num posto de saúde ali da Tifa Schubert, em Jaraguá também,
que uma agente comunitária trouxe uma situação assim do que tinha, que tinha uma adolescente numa casa que ela visitava, que ela estava muito preocupada com ela e tal, e ela conversando, e o quanto que essa adolescente se abria com ela e falava coisas pessoais do sofrimento dela, né? Aí todo mundo ficou meio surpreso, pô, mas como que você conseguiu, né, falar com essa adolescente e tal? Ela falou, é porque a mãe dela não tinha ninguém na casa. E a partir dessa discussão foi interessante, porque a partir dessa discussão, o que a gente começou a ver? Sim, mas porque assim, se visita a casa, se fala com os pais, mas e esse tempo que a gente pode dar para o adolescente, né? Não necessariamente que tem que sair a mãe, mas pode se pedir para conversar, ou pode se proporcionar momentos distintos. Momentos distintos, levar em conta a questão do sujeito. Tem uma pessoa ali, não é liga, né? E foi interessante porque a partir dessa discussão, essa unidade ela desenvolveu, inclusive, assim, por exemplo, agora eles fazem um grupo de adolescentes, que eles vêm uma vez por semana, eles estão e agora já é o segundo momento, já vieram no primeiro momento que teve desse grupo, vieram 7, agora da semana vieram 20, quer dizer, então, eles estão me contando essa semana, né, quer dizer, o quanto que, mas a partir de uma discussão, né, que aparentemente é uma conversa, né, quer dizer, como que a gente pode proporcionar esse espaço para eles poderem falar também, né, que a gente esquece realmente, não inclui, né, fica fora da... E aí tem uma dificuldade, desafio, que é como incluir isso também na rotina do trabalho, né? Sim, isso é legal. Incluir isso também é tão simples, tem que ter uma disponibilidade e uma abertura para que isso possa, de certa forma, aparecer. Bom, a gente foi falando alguma série de ações, despertando a curiosidade, para também que vocês possam criar as suas. Acho que a gente está aqui nesse bate-papo aqui, com o intuito mais de despertar o interesse, de abrir a discussão. A nossa apresentação, claro, fica disponível para todos que têm interesse, né? A gente tem algumas pistas, né, aqui. A gente quer mesmo realmente não extrapolar o nosso tempo para que a gente possa conversar. A gente tem sempre um hábito de trazer alguns filmes, também está à disposição de vocês, depois deem uma olhada, que estão temas que têm a ver com a infância e adolescência. Eu falei que essa vez ia falar rapidamente do Caderno da Humanização, o volume 5, que é sobre saúde mental. Ele tem algumas coisinhas, assim, vocês podem ver sobre saúde mental, algumas 500 páginas. E a gente também coloca à disposição o nosso telefone, nosso contato, para que, de alguma forma, outras pessoas tenham interesse de manter o diálogo. Eu e o Marcelo já somos parceiros de mental, vamos dizer assim, de ideias. A gente está sempre disposto a ampliar o diálogo. Não viemos aqui com o intuito de trazer soluções, a gente veio, na verdade, despertar o interesse de eu acho que conversa. Esse é o ponto. A gente tentou fazer uma roda de conversa virtual. Um formato um pouco diferente que já até vinha sendo feito, né? Aquela apresentação, mas tentamos... A nossa aposta é que vocês agora possam abrir também para perguntas, porque para não ficar também tão distante de vocês. É isso. Obrigado. Obrigado, gente. Vários comentários, tá? Primeiro, Marcelo, o pessoal de Jaraguá do Sul tava vendo, tá? Realmente eles falaram aqui, vai lá, ACS Áurea, falaram, todas elas que tu comentou, eles estavam aqui. Eles estavam todas aqui. Então, deixa eu começar aqui, foram vários comentários. O pessoal de Benedito Novo, eles perguntaram se projetos de músicas também podem ser encaixados nos desafios. Demais ideia. Bom, a música por si só já é um dispositivo muito potente, né? Mas colocaram como desafio, não como ações? Como desafio. Eles perguntaram. Como dificuldade. Eu tava mais na ideia de ações. De poder construir isso. Às vezes tem na comunidade, tem um músico, tem um pessoal que tem uma história de aproximação musical, de construção, às vezes, de instrumentos, de percussão. Dependendo muito do espaço, isso é... Quem mexe com capoeira, com corpo, constrói... Muito. Enfim, tem uma potência muito grande isso. Eu vejo mais como ação que como desafio. Eu também. Eu vejo mais como possibilidade até. Eu não vejo como desafio, não. Legal. Pessoal de Benedito Novo, se quiser comentar, podem ficar à vontade, tá? Depois o pessoal de Chapecó comentou que vocês falaram do programa Saúde na Escola, né? Eles falaram que eles têm o programa e que eles acham bem interessante a questão da saúde na escola, porque aí eles conseguem escutar as crianças e adolescentes, quais as dúvidas, quais os interesses deles. E também falaram que eles têm a RAIA, né, que dá uma atenção especial através da rede de atendimento à criança e ao adolescente. Fizeram um comentário aí que vocês também fizeram. O pessoal de... Curiosidade, o que é RAIA?
Tá escrito em maiúsculo, deve ser uma sigla? É uma rádio comunitária, talvez? Não sei. Também outra Se potencialidade. pudesse esclarecer... Pessoal de Chapecó, se vocês estiverem aí online, por favor, esclarecer aqui pra gente. Vamos ver. Depois o pessoal de Vitimarsum disse que eles acham que é importante o envolvimento dos professores no processo de cuidado e atenção. Muito. Deixa eu voltar que sumiu aqui. Porque tem professores que costumam encaminhar e orientar os pais a levarem as crianças direto ao especialista, principalmente quando se fala da área de saúde mental. Então eles fazem esse comentário também. Isso é interessante, porque na verdade assim, a gente lá em Jaraguá também a gente tem trabalhado assim, num apoio para o professor. Isso é feito através até via educação, né? Educação especial, tal. Eles têm psicólogos, tem uma equipe que presta esse apoio. Porque às vezes a queixa do professor é o problema do professor e não do aluno, né? Mas é verdade, muitas vezes. Né? Então assim, se trabalhar essa demanda do que vem da escola. Quer dizer, por que o professor está pedindo ajuda? Às vezes é uma dificuldade dele, não, encaminha e a criança fica rotulada, medicalizada e tal. Então acho que é importante que também a escola, que a escola de alguma maneira seja resolutiva também. Né? Antes de encaminhar, que ela possa também resolver e dar conta de muitas coisas ali. Né? Bem interessante mesmo, porque a escola é esse parceiro que, natural com o tempo, as próprias famílias foram modificando ao longo da história, a escola também, e está tudo muito diferente do que talvez era 30 anos atrás, 40. Mas as escolas continuam semelhantes. Exato. Né? E aí como modular essa conversa, porque daqui a pouco a gente está ocupando os lugares da escola com temas que às vezes, ao invés de ser potencializador, eles despotencializam as pessoas. Também. As crianças, no caso, adolescentes. Desafio. O pessoal de Jaraguá do Sul, do posto da Tifa Schubert. Não vale porque é Tifa Schubert. Falaram que eles começaram agora no final de abril o grupo Jovens Multiplicadores, né? Adolescente lá. E daí o pessoal de Fraiburgo que pergunta como que funciona esse grupo. Não sei se vocês podem explicar. Olha, eu posso explicar. Seria interessante até que eles entrassem em contato com o pessoal que está organizando, direto, né? Mas é um grupo que inicialmente se formou com adolescentes meninas, né? Sexo feminino, tem uma pactuação de tempo limitado, onde se trabalham questões ali delas que elas trazem. Então, mas eu acho que o aprofundamento seria interessante se pudessem trocar experiência. Eu acho que seria interessante, porque aí se aprofundaria mais o pessoal, eu acho que depois até inclusive o pessoal de Jaraguá do Sul sugeriu que eles vissem os vídeos que eles têm no YouTube. São ótimos. O pessoal de Vitimarsum, quem sabe, de Freiburg, que fez a pergunta, quem sabe pode dar uma olhadinha. Poderia entrar em contato. Acho que é uma opção. Vamos ver o que mais. Então, ali depois no final o pessoal do Posto Amizade deu palmas e mandou um abraço, Marcelo, né? O nosso apoiador matricial Marcelo, disseram que você é show. E obrigado. Toda a equipe estava assistindo ali, legal, o pessoal, das duas, tanto da Amizade como da Tifa Schubert. E do pessoal de Blumenau disse: meninos, foram muito boas as falas, essa dobradinha é show. E o pessoal elogiando. Puxa-saco, né? Muito puxa-saco. O pessoal elogiando bastante. Pessoal, tinha bastante comentários. Se por acaso eu pulei a pergunta de alguém, eu tô olhando aqui de novo. Mas se por acaso eu pulei, por favor, me avisem. E o pessoal, vamos ver o que mais. Antes que saiam, Fale. Eu acho que a gente tem à disposição hoje um veículo virtual. Não é à toa que a gente está aqui. Não é à toa que vocês estão aí e está tendo essa troca mesmo na virtualidade. A gente tem que ocupar e utilizar mais a virtualidade como forma de conexão. Legal, cara. E os adolescentes estão, principalmente adolescentes, às vezes até a criança, tem o dedinho hoje em dia, sim. É o tablet que... Fala, né? Tem uns que falam até, pode falar, né? É impressionante, assim. Então eu acho que a gente pôr isso como uma oferta para que as pessoas possam falar através disso é uma oportunidade que talvez tempos atrás não era possível. Então, despertar isso de conexão com esses adolescentes que às vezes não conseguem falar de um jeito como claro o suficiente do que eles estão sentindo, passando, o que eles querem ajuda, eles falam através muito importante, gostei, de pontos. E a gente pode começar a usufruir mais disso. Ou até, se a gente não tem para ofertar, fazer um pedido, uma inversão. Me ensina. Me mostra como eu chego. Como é que eu me conecto contigo. Exatamente. Né? Porque querer conversar com criança como a gente conversa entre adultos é complicado, mas é difícil, né? Muito difícil, né?
Então acho que a gente tem essa possibilidade, que eu acho, e isso vai muito de novo, da questão inventiva, de conseguir fazer uma conversa mais horizontal, né? Eles estão pedindo para repetir o nome dos filmes, eu vou falar aqui para eles então, pessoal. É Minha Vida em Cor-de-Rosa, É ótimo. Mistérios da Carne, O Quarto do Filho e O Garoto de Bicicleta. Os próprios filmes também servem de dispositivo para discussão. Sim, a gente botar algum filme para fazer um cine-debate. Claro que parece meio, nossa, mas aqui na unidade a gente não tem nem o papel para não sei o quê. Ele vai botar um projetor. Bom, às vezes na comunidade tem alguém que faça isso. Que tenha. Tem uma garagem lá. Tem uma garagem lá. Tá na garagem, né? Vamos ocupar a garagem. Ocupar a garagem, mano. E só pra falar daquele raio do pessoal de Chapecó, Ah, eles escreveram aqui que pra é? gente. Então, é rede de atenção à infância e adolescência. Através dessa ação, conseguimos até realizar uma pós com profissionais da rede de atendimento, com uma maneira de capacitar para melhorar as ações com a infância, direto com a infância e adolescência em Chapecó. Que legal, Chapecó. Legal. Então, de gostei. repente, fica aí a dica para quem sabe fazer uma web com Chapecó, falando da raia. Claro. Podia convidar. É uma boa ideia, Já estou realmente. fazendo aqui a conexão. ó. Mas é assim que a gente vai conhecer. Não, a gente entra em contato, claro, é uma ótima ideia, realmente. No mais, gente, realmente só elogios. Não sei se vocês têm alguma consideração final, algum... Eu tenho. Fala, Carlos. Primeiro fala. agradecer ao Marcelo pela obrigado parceria. Você. Não, obrigado você. Para mim foi uma satisfação. Sim, Assim, sim. espero que a gente possa fazer outras conversas por aí. E também dizer que pelo agradecer o Télio, né? O Télio por nos oportunizar esse momento de conversa que a gente se preparou, que a gente pensou. Às vezes não sai exatamente como a gente imagina. Eu imagino que você deve ter passado por isso também. Fazer uma coisa que você planeja e não sair exatamente como ela que você gostaria, mas sai de um outro jeito que também é potente. Então é uma oportunidade, é uma experimentação. Eu convido vocês que estão junto conosco a experimentar outras formas, porque se fosse dado a gente não estaria aqui, se fosse pronto a gente não estaria aqui. E acho que vocês devem passar por uma situação também de se colocar, mesmo com as inseguranças, com as questões que possam surgir de experimentação. É isso que nos dá a experiência, acúmulo, para fazer um SUS que dá certo. Exatamente. Eu acho que isso é fundamental para a gente sair de um lugar que é comum, que é dos problemas, do que não dá certo. Então a gente tem que inventar, trazer experiências que funcionam, siglas, nomes que a gente vai compondo, vai dando corpo para isso que a gente inventou, que é o SUS. Eu também queria agradecer o convite do Telesaúde, via Carlos, né? Que na verdade que não é uma rasgação de seda, né, Carlos? Mas na verdade assim, eu comentei isso antes com ele, assim, que a gente tem uma sintonia já de muito tempo, né? E a cada vez que eu encontro com ele, eu saio com muitos questionamentos. Isso para mim é muito bom, né? Porque a gente acaba trocando e tal, e tendo... E eu acho que esse momento é legal justamente por isso, assim, né? Porque... como trabalhador, assim, de ponta, que a gente está conversando, né? Eu, durante muitos e muitos anos, né, vinha fazendo meu trabalho e ficava ali em Jaraguá, né? Aquela coisa, é como se ninguém soubesse do que eu estava fazendo realmente, né? Porque a gente não tem esse hábito, essa cultura de escrever, publicar, né, botar artigo, divulgar e tal. E realmente, assim, ó, o quanto que esse trabalho de comunicação, né, essencialmente, seja pela rede Humaniza SUS, seja pela Telesaúde, seja pela consultoria, por essas trocas, né, tem proporcionado exatamente isso, né? Que você possa mostrar o teu trabalho, compartilhar, aprender, receber, né? Você vê que uma situação até de um espaço de tempo curto, quanta troca já aconteceu, né? Tipo, já sabendo e por aí vai, né? Claro. Vamos lançar um desafio. Venha você falar sobre a sua experiência. Eu acho que é isso aí, Né? Porque aí eu acho que dá o SUS da certo. mas obrigado aí pela... Tá? Legal. Marcelo.